Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma correção de língua portuguesa, atividade de número 10, que fala sobre refletindo sobre o uso de isse com 2 S e isse com C. Mais uma reflexão ortográfica da forma da escrita das palavras, assim como a atividade de número 9, que estávamos refletindo. Então, toda escrita vem acompanhada de uma regra, que é o caso do uso do isse e do isse. Aí aqui temos um texto para ser lido, chamado Namorados, de Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. Página 46, continuando o texto. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Então, com base nesse texto, faremos reflexões ortográficas. Letra A pergunta assim. Você gostou do texto? Comente uma parte que mais lhe tenha chamado a atenção. Na letra A, ela é uma resposta pessoal. Vai perguntar para você que parte que você mais gostou. Na letra B, você sabe o que significa meninice? Se você não sabe, pesquise num dicionário, na internet ou pergunte para alguém. Depois que você tiver entendido o que é meninice, escolha uma das alternativas a seguir que melhor traduzem o significado da palavra dentro do texto. Se necessário, retome a leitura do texto. Então, vem 3 opções. Primeira, significa que a namorada fez uma brincadeira de menina? Segunda opção, significa que apesar de a namorada ser moça, naquela hora ela pareceu criança? 3, significa que ela se lembrou de uma situação que viveu quando era criança? De acordo com o texto, o que significa meninice? Qual o significado da palavra dentro do contexto do texto? Significa que apesar da namorada ser uma moça, naquela hora ela pareceu uma criança, o comportamento dela, né? O comportamento deles, se comparando à lagartixa, com algumas falas bem infantilizadas. Então isso é meninice, né? Meninice é uma conduta infantil, um adulto, uma moça com uma conduta mais infantilizada. Isso que vem ser a palavra meninice, ok? Dando continuidade. Vamos estudar 2 palavras que foram utilizadas no poema que você acabou de ler. Meninice e disse. Agora vamos pensar sobre a forma como essas palavras foram escritas. A escrita, voltando aqui às palavras que estão até em negrito, estão grifadas, meninice e disse. O som também é semelhante, mas a escrita é diferenciada, né? Meninice eu escrevo com I-C-E e disse eu escrevo com 2 S's. Então você deve ter percebido que quando falamos ambas as palavras terminam com o mesmo som, mas quando as escrevemos utilizamos letras diferentes, não é mesmo? Por que será? Vamos fazer a atividade e tentar descobrir. 2. Leia as palavras a seguir e depois organize-as em 2 grupos. Palavras escritas com ICE e palavras escritas com ICE. Vamos lá, e tem um banco de palavras e pede para que vocês separem em ICE ou ISSE, ok? Então vamos lá. Mesmice, com C, primeira coluna. Fugisse, 2 S, segunda coluna. Tolice, com C. Doidice, com C. Fingisse, 2 S. Partisse, 2 S. Meninice, com C. Caretice, com C. Burrice, com C. Meiguice, com C. Chatice, com C. Saísse, 2 S's. Visse, 2 S's. Ouvisse, 2 S's. Risse, 2 S's. E velhice, com C. Então, voltando à regra ortográfica, nós vamos perceber que palavras escritas com C, elas podem ser derivadas de substantivos ou adjetivos. Por exemplo, a palavra menino, ela é um substantivo, ok? É um nome, indica um gênero, né? Então, menino é a palavra primitiva.
A palavra que se origina da palavra menino, menino, meninice, ela é escrita com C, ok? E quando eu escrevo as palavras com dois S? Quando elas são derivadas de verbo. Por exemplo, disse vem de dizer, né? Apesar que a palavra dizer é escrita com Z. Então, disse vem de dizer, dizer, disse, ou parto, partisse. Então, as palavras escritas com dois S são palavras que se originam de verbos. Então, a diferença entre as palavras escritas com C e palavras escritas com dois S, esta é a regra. Palavras que são originadas de substantivos ou adjetivos são escritas com C. Palavras que são derivadas de verbo são escritas com dois S, ok? E pensando assim, dando continuidade aqui à página 47, letra A, está escrito assim: agora pense e registre seu pensamento. Além de serem escritas da mesma forma, o que as palavras de cada grupo têm em comum? O que elas têm em comum? O som, né? O que elas vão ter em comum é o som das palavras, ok? Então, quando eu digo aqui, ó, disser, que é com Z, disse, dois S's. Menino, que é um substantivo, gera a palavra meninice, escrita com C. Você observou que as palavras que indicam ação, algo que se faz, usa-se o isse? E palavras que indicam nomes ou adjetivos, usa-se se. Assim fica mais fácil entender quando usar essas palavras, não é mesmo? Até porque os sons são parecidos. E assim encerramos a correção dessa atividade de número 10, que fala dessa parte ortográfica também. Bons estudos, até a próxima!